Olá, como vai? Muito bem. E bom, estou muito feliz que você está aqui para a gente dar continuidade aqui no nosso processo de despertar de forma consciente. E eu vou continuar com os fones de ouvido porque as pessoas que vão assistir o vídeo depois, elas não terão acesso ao que a sua fala, a sua voz, conforme o combinado. E sempre que você fizer uma pergunta, eu repetirei a sua pergunta para quem estiver assistindo o vídeo. Lembrando, conforme já conversamos anteriormente, que embora nós estaremos aqui falando sobre perguntas, mas não necessariamente se trata de respostas, se trata de criar espaço, criar mais espaço para acessar essa essência que realmente nos conectará com essas informações, com essas infinitas possibilidades, além do físico, ok? Então, muito bem. Você me fez a pergunta, Andréia, como viver desapegado em meio a tantas responsabilidades, obrigações, compromissos do dia a dia e sendo uma pessoa normal, um mero mortal, sem ser ainda desperto ou uma espiritualidade ainda muito atrasada? Bom, achei interessante a sua pergunta, porque nós não temos, né, muito como medir o quanto estamos evoluídos espiritualmente, o quanto estamos atrasados espiritualmente. Isso é uma coisa realmente que não tem como medir, é um processo individual de cada um, mas é muito interessante quando a gente começa a buscar respostas, porque a partir dessas respostas a gente começa assim a criar espaço. Então, muito bem. Não necessariamente estar desperto ou o verdadeiro desapego não significa abandonar responsabilidades, mas sim não se identificar com esses pontos, com elas ou com esses pontos que fazem com que a gente perca a nossa paz, o nosso equilíbrio interior, não é? Então, você pode pagar contas, cumprir compromissos, responsabilidades com a sociedade, sem perder, sem perder a sua identidade, ou melhor dizendo, sem perder mentalmente esse equilíbrio, não é? Abrindo mão desse estresse, desses excessos, ou dessa ideia de que as coisas definem quem você é. Então, é possível sim. E eu fico muito feliz que você tenha feito essa pergunta, porque eu acredito que essa pergunta, ela perturba muita gente. E estamos num processo realmente para entender melhor. Exato. Eu entendo exatamente. Quando se fala de desapego, de espiritualidade, a impressão que se dá é realmente essa sensação que você tem de que tudo tem que ser santificado, tudo tem que ser mistificado, e não. Realmente um olhar onde a vida segue e nós temos responsabilidades, tanto com a nossa espiritualidade quanto com a sociedade, responsabilidades sociais. Mas agora eu te faço uma pergunta. Quem é você sem a história, sem as suas histórias e preocupações? Existe uma parte em você que percebe as preocupações, existe uma parte em você que percebe diariamente as preocupações, as responsabilidades, as contas para pagar. Quem é essa parte em você que percebe tudo isso? Ok, não é a sua mente que percebe tudo isso. Tem uma parte em você que percebe os seus pensamentos, que percebe as preocupações na mente. Então, tem uma parte que está ciente disso tudo. Quem é essa parte? Quem você imagina que pode ser essa parte consciente que observa os pensamentos, as preocupações na mente? Ok? Talvez você acha que talvez uma consciência. Exato. E se tudo na sua vida mudasse amanhã, algo dentro de você permaneceria imutável? Quem você acha que esse algo em você permaneceria imutável se tudo mudasse amanhã? Ok. Isso que você chama de espírito, vamos dar o nome aqui de ser.
o ser, que seria o eu que é além da forma, o eu que é além das preocupações, o eu que é aquele que observa as preocupações, que é aquele que observa a mente preocupada, é aquele que observa a persona identificada com a realidade criada pelas próprias crenças da persona. Esse é o eu, o ser. E quem seria você sem essas preocupações? Você seria o ser, exato, você continuaria sendo o ser, e não apenas a persona preocupado com as contas, com as responsabilidades. Se você não lutasse contra o que está acontecendo, o que restaria? Se você não lutasse com as preocupações, com as incertezas, com as contas para pagar, o que restaria? Uma consciência. Exato. E tudo continuaria exatamente como está. O que acontece quando você simplesmente está presente? Está presente, sem carregar o peso do passado, ou do futuro, ou das responsabilidades. Aqui e agora. O que aconteceria aqui e agora se você focasse nesse aqui e agora, sem se preocupar com o que aconteceu ontem, com o que irá acontecer amanhã, com o que irá acontecer no momento seguinte? Reflita aí. O que resta? Reflita nisso. Tenha seu tempo. Respire e lembre-se, tudo é sobre criar espaço, não só sobre respostas, mas quanto espaço você pode criar para acessar esse ser que é intocável, que simplesmente é, e que você pode trazer isso para o aqui e agora. Esse aqui e agora não é um lugar, é um estado. Você pode acessar isso sempre. Reflita nisso, tenha o seu tempo. Exato. Então, veja bem, ter desapego não significa abandonar responsabilidades, mas sim, mais uma vez reforço, não se identificar com elas, a ponto de perder a sua paz interior, que é o que geralmente nós fazemos. Você não precisa perder a sua paz interior se identificando com as responsabilidades, porque as coisas continuarão sendo. Quando você se identifica, a pessoa não se identifica com as questões, e ela geralmente, quando não tem respostas ou não tem o controle que vem do ego, vem o desespero. Exatamente. Então, você deve cumprir compromissos, participar das questões da sociedade, que isso tem a ver com a vida humana em sociedade, mas sem se prender à mentalidade, ao medo, ao estresse, ou à ideia de que essas coisas definem quem você é. Nada dessas coisas definem quem você é. Quando essas coisas definem quem você é, vem o medo, a cegueira, porque geralmente quando ficamos em desespero não conseguimos dar passos e nem sequer enxergar soluções. Então, o não se identificar com as preocupações, eles te darão até possibilidade de você resolver as questões sempre enxergando uma luz além do túnel. Exato. Eu entendo. Sim, porque a persona, ela tem as responsabilidades, os compromissos, vai dormir, acordar, e os compromissos, as responsabilidades continuam lá. Mas exatamente, você não é essas preocupações, esses compromissos. Exato. Ao cumprir responsabilidades e compromissos, não significa que você deve perder
algo para ter algo. O problema não está em pagar ou não pagar contas, ter ou não ter compromissos, mas na identificação que você está tendo nos excessos, com essas funções que você está pondo na sua realidade, a ponto de você esquecer quem você realmente é, além delas, além das preocupações, das contas, dos compromissos. Quem é você, além das preocupações com as contas, com os compromissos, com as responsabilidades? Quem é você, além das responsabilidades? Você é o ser, exato, você é o ser. O ser ou a consciência pura. Não é algo distante ou santificado, que vai viver uma vida apenas meditando, santificado, sem assumir as responsabilidades. Muito pelo contrário. Mas a sua verdadeira natureza é a natureza do ser. Você pode viver no mundo, trabalhar, cuidar da família e até mesmo enfrentar desafios sem perder o contato com essa essência intocável que é você. Isso é um exercício diário que nós deveríamos fazer, mas nós nos perdemos porque nos identificamos, a persona se identifica apenas com a realidade que vai sendo criada a partir das crenças, das limitações, dos conceitos. Esse é um dos pontos interessantes aqui, porque a cada conceito que eu crio, eu me identifico com essa nova realidade e eu fico preso à persona e me distancio do ser. Então é interessante a gente tomar cuidado com os conceitos que são criados por nós. Quais são essas coisas, essas novas crenças ou esses novos conceitos que eu crio o tempo todo, eu começo a criar. Você pode refletir nisso agora. Nessa última semana que passou, qual foi o conceito que você criou que te trouxe cada vez mais para ficar aprisionado em algo que te afasta da tua essência, da tua verdadeira natureza, do ser, que é esse ser que quando você para tudo, silencia tudo, nesse minuto aqui presente, você acessa esse espaço, você encontra esse equilíbrio, essa paz, e você pode trazer isso para o aqui e agora, vivendo qualquer questão da sua vida. Reflita aí, tenha o seu tempo, reflita aí por alguns minutos, ou você pode questionar ou perguntar qualquer coisa que você não entendeu. Exato. Veja bem, o desapego, esse desapego que nós estamos falando aqui, de um entendimento a mais, ele não é uma forma que você tenha que largar tudo, soltar tudo. O desapego não é uma rejeição da vida prática. Muito pelo contrário, nós estamos aqui para viver uma vida humana. Mas tem coisas, mesmo na nossa trajetória humana, que também estamos aqui para nos libertar de muitas armadilhas. Essa liberdade, essa consciência que nós vamos despertando, que é disso que nós estamos falando aqui, esse desapego não é uma rejeição à vida prática, mas sim uma liberdade interior que vai fazer com que você viva uma vida no mundo, mas não se identifique com as personalidades, com as aparências, com as ilusões que são criadas a cada conceito que nós criamos. Tem uma analogia que eu gosto bastante, que vai fazer com que a gente entenda um pouco isso. Você pode segurar um pássaro na mão sem apertá-lo? Assim também, você pode lidar com a vida sem se agarrar a ela? Então, permaneça com uma consciência e veja que tudo acontece dentro dela.
mas você não é aprisionado por nada. A consciência é livre. Os problemas do dia a dia, as responsabilidades, os compromissos, se tivermos a maturidade de lidar com isso, eles nos trarão muito mais crescimento, desenvolvimento ao longo da nossa trajetória. Exato. Então você pode observar os seus próprios pensamentos e emoções sem se identificar com eles, porque os pensamentos e as emoções, eles são da persona. Eles entram e saem da nossa mente, mas eles não são quem realmente de fato nós somos. Então você pode sim observar a cada minuto, a cada segundo, os pensamentos que entram e saem, sem se identificar com eles. E dessa forma, você pode entrar nesse estado presente, nesse momento presente, vivendo no mundo, mas sem ser consumido pelas suas demandas, porque o mundo, dê uma olhada em volta hoje. Que pessoa sã conseguiria viver nesse estado dessa exigência, dessa demanda que o mundo pede hoje? Chega a ser insano. As pessoas começam a criar novos conceitos e querer atingir mercado e demandas que elas acabam criando armadilhas, prisões para elas mesmas. E fica praticamente insustentável, impossível sustentar determinadas realidades que alguns de nós estamos criando. Então, quando você analisa isso e você fala, é possível viver no mundo sem ser aprisionado por essas demandas. E aí você cria a sua realidade a partir disso que você pode sustentar. Você quer viver uma vida em paz, em equilíbrio, tendo abundância, prosperidade, tendo tudo que nós estamos aqui para usufruir? É possível construir tudo isso sem ficar com uma corda no pescoço, desesperados todos os dias, porque temos responsabilidades, compromissos, obrigações. Você acha que isso é possível? Quem seria essa parte sua, além do físico, que observa a mente com essas preocupações, que observa o corpo em meio a essa agitação toda? Quem é essa parte sua que é intocável por isso tudo, que observa tudo isso? Acesse essa parte aí agora. Analise isso por alguns minutos. Silencie. Perceba esse espaço que está aí. Exato. Existe essa parte em você que vai além desses pensamentos, dessa identidade. Se você não pudesse, não precisasse se definir a si mesmo, por isso, por essas preocupações, pelo seu trabalho, pelas responsabilidades, pelo cargo que você desenvolve, quem seria você? O que restaria? Essas são as perguntas que você deve se fazer. O que realmente pertence a você aqui agora? O que você pode levar consigo quando tudo mudar? O que exatamente você vai precisar? E ainda mais, você está vivendo ou apenas reagindo às preocupações da vida ou tentando preencher ou cumprir as demandas da vida? Se você observasse as suas preocupações, se fosse realmente nuvens passando no céu, entrando e saindo, como você se sentiria? As nuvens vão e vêm, vão e vêm. O que restaria no final disso tudo? Exato. O ser, existe um lugar dentro de você que pertence e que continua em paz, independente das circunstâncias externas. Existe esse lugar. E se o medo do futuro desaparecesse aqui e agora, o que restaria? E se essas preocupações desaparecessem aqui e agora, o que restaria? Você é o personagem da sua vida ou você é aquele que observa tudo isso acontecendo
e que é intocável. Exato. O ser. Exato. Você é capaz de refletir nisso, de seguir, de parar aqui agora e seguir com isso, criando esse espaço aí para você, refletindo todas essas perguntas ou esses questionamentos que foram feitos. Você é capaz de seguir com isso? Reflita. Exato. Então veja bem, fique com isso, reflita nisso por algumas horas, por alguns dias, pelo tempo que for necessário para você. Fique com isso, medite nisso todos os dias. Essas informações, elas estão aí. E veja bem, a vida real não é o que a sua mente pensa que é. A vida real é aquilo que você já é antes de qualquer preocupação ou identidade. E sim, você pode e tem contas para pagar, compromissos e responsabilidades. Mas quem é você que carrega esse peso? Quem é você que carrega esse peso, esse fardo, deixando a vida muito mais difícil? É apenas a mente que insiste que isso é tudo que existe. Mas você é maior do que isso. Você pode cumprir suas tarefas sem ser escravo delas. Esse é o ponto. Então, esse desapego não é largar a vida e sair buscando se santificar ou se isolar do mundo. Não, esse desapego é saber que nós somos maiores que as nossas responsabilidades e compromissos, que existe uma inteligência que observa, que é intocável, que é imutável e que tem acesso a todas essas informações e que é um espaço que pode ser acessado e reconstruído o tempo todo. Você é capaz de seguir daqui nesse espaço, refletir, pensar nisso, meditar nisso. É o suficiente para você por hora. Antes de mais perguntas, ou você tem alguma pergunta? Ok. Eu entendo. Eu sei exatamente. Mas é bom, esse lugar de inquietação, ele é muito bom. Porque por isso você está fazendo as perguntas. Ok. Então medite nisso, reflita nisso. Você pode acessar essas informações sempre que você quiser. Vai parecer que você vai esquecer conforme o seu dia a dia, em meio às responsabilidades, mas não, essas informações estão aí. Você pode acessar sempre, sem mim, e você terá acesso a toda essa energia de novo. Isso está em você. E você pode me chamar se precisar. Eu estarei aqui. Ok? Eu estou feliz por hora também. Eu vejo que você também está bem em meio a todos esses questionamentos e espaços que serão criados. E a gente se vê no nosso próximo encontro. Um grande abraço, meu irmão. Você pode me chamar se precisar, eu estarei aqui. Grande abraço. Fique com isso. Medite nisso. Eu sei. Grande abraço. Sou eu quem agradece. Gratidão. Sou eu quem agradece. Fique bem, fique em paz.